Obrigada, Silvana. Então, agora o professor Cauê. Oi, pessoal, bom dia. Enquanto vai carregando o slide, fazer um disclaimer, né? E antes, primeiro, um agradecimento com o convite da professora Patrícia para participar dessa mesa e também saudando a mesa. E um disclaimer, né? Que quando eu fui convidado para a mesa, a professora Patrícia falou, não, uma mesa sobre educação, com uso de dados geoespaciais, cartografia. Aí eu vi que ia ter o professor Alfredo, ia ter outros professores universitários. Eu fiquei, tem certeza? Porque eu não sou professor, ainda estou engatilhando dentro da academia, estou mestrando no programa de educação dentro da linha de Sociologia da Educação na Universidade Federal de Minas Gerais. Sou desenvolvedor de software, não sou cartógrafo, não ensino geografia, mas ela falou, não, você pode contar um pouco mais sobre suas experiências, contar um pouco sobre sua perspectiva, né, como cientista social. Aí eu peguei um pouco esse gancho de perspectiva de cientista social, então, para tentar complementar um pouco sobre a mesa, eu vou lançar um pouco de provocação também, no sentido positivo, mas já aviso que vai ser um pouco provocador de fato, talvez um pouco pessimista, mas eu prometo que vai finalizar um pouco mais de forma positiva minha apresentação. Então, como eu disse, né, eu sou mestrando dentro do programa de educação na UFMG, e dentro do programa da UFMG, a gente tem, de educação, a gente tem a linha de Sociologia da Educação, que é um campo que eu acho que talvez é um pouco desconhecido, inclusive dentro da própria educação, da pedagogia. E um dos principais temas, né, da Sociologia da Educação é justamente tratar as desigualdades escolares, né, nos sistemas de ensino do mundo afora. E um dos marcos que a gente tem dentro da Sociologia da Educação é esse primeiro report, né, primeiro relatório, que a gente chama de relatório Coleman, que ele é um relatório que foi publicado em 1966, num contexto estadunidense. Ele foi um relatório que ele compilou resultados de uma grande survey feita com o sistema inteiro dos Estados Unidos, encomendado pela Lei, né, de Direitos Civis, de 1964. E uma das conclusões desse relatório era que a escola não fazia a diferença. Que a interpretação disso é que, mesmo você considerando a estrutura das escolas, a infraestrutura das escolas, você considerando a qualificação docente, os processos internos, o que realmente fazia a diferença para os resultados escolares dos alunos era a origem socioeconômica deles. E a origem socioeconômica deles, a gente pode ter uma grande discussão, né, no que seria isso, mas geralmente as variáveis que a gente pega, que a gente faz as análises, a escolaridade dos pais, a renda da família, né, e a classe social, né, ou classe socioocupacional que esses pais possuem na família, né. E essa é uma conclusão bem pessimista, né, porque você pode pegar aqui um aluno, ele está indo mal, se ele for para uma escola um pouco melhor, ele vai ter um resultado melhor. E essa pesquisa, ele aponta que não é muito assim, né? E essa conclusão da escola não faz a diferença dá título, né? Esse livro que é organizado, dá o título, né, da primeira sessão que é organizado pelo Nigel Brooke e pelo José Francisco Soares, que são grandes especialistas na área da eficácia educacional, né, da eficácia escolar. E, a partir desses resultados, a gente tem um questionamento, né? Mas por que isso, né? Porque a gente tem escolas boas e ruins, mas não necessariamente os alunos vão performar por causa que uma escola é ruim ou boa, né? E tem conclusões um pouco piores, assim, mais pessimistas sobre isso. Vou pegar Pierre Bourdieu, que é um sociólogo francês, odiado por muitos, amado por outros,
em que ele afirma, dentro dessa obra A Reprodução, que foi publicada em 1970, que a escola ela é uma das principais, se não a principal instituição onde há reprodução de desigualdades escolares, né, desigualdades sociais, perdão. E mais que isso, é a instituição que legitima essas desigualdades sociais. Então, uma conclusão muito polêmica na área, né, colocando em xeque, né, como que a gente pensa no senso comum, que a escola, quanto mais escola, mais desenvolvimento, menos desigualdades. Ele afirma, né, uma posição bem contrária, né, sobre essa concepção no senso comum. E tudo bem, a gente pode pensar, né, putz, ele está pensando lá também o contexto de 1970, dentro do contexto francês, europeu, mas a gente tem dentro dos estudos, né, de desigualdades escolares, que, com pesquisas empíricas, usando dados, né, dos censos escolares, que, de fato, essa associação entre a origem socioeconômica e os destinos escolares, que a gente pode pensar como o desempenho escolar, como o acesso ao ensino superior, como a longevidade dos alunos na escola, ele é muito marcado pela origem socioeconômica, e a escola ainda é um fator que não contribui tanto para que ele tenha uma maior longevidade escolar e um destino escolar melhor. E, só para finalizar essa parte um pouco mais pessimista, espero que alguém tenha que vai vir essa parte mais otimista, que é um texto que eu acho que é um clássico dentro da sociologia da educação, que é Os Excluídos do Interior, em que ele volta, depois de décadas de expansão escolar, em que ele, junto com o Patrick Chopin, ele publica esse texto que está dentro dessa obra A Miséria do Mundo, que ele reafirma a instituição escolar, que mesmo com a expansão escolar que aconteceu ao redor do mundo, a escola ainda é um ambiente em que há a reprodução de desigualdades sociais. E mais que isso, a partir da expansão escolar, essa exclusão, né, dos indivíduos na sociedade, ela é mais branda, mas ela ainda é mais perversa, porque é estigmatizante, de um sentido em que discursos meritocráticos eles tomam efeito também. Então, a gente vê esses discursos, né, por exemplo, de ele teve oportunidade de ir para a escola e, mesmo assim, ele não conseguiu ter sucesso na vida, né? E ele apresenta que esse discurso começa a ganhar mais força dentro desse contexto de expansão escolar. Eu acho que esses elementos que eu quis juntar, né, junto com os estudos da sociologia da educação, é só para trazer uma perspectiva também para dentro do pensar nosso contexto brasileiro, dentro do século XXI. Não falei de cartografia, de dados geoespaciais na educação, mas só para pensar de como que esses elementos de educação, quando a gente coloca para a prática, eles também podem ser deturpados, né, e ser usados, né, de uma forma que nem todos os alunos vão ter a mesma oportunidade, né? Então, é importante assegurar que esses conteúdos vão ser, de fato, usados por todos, né? E, quando a gente vê nas pesquisas, geralmente sempre, em grande medida, né, a gente tem um grupo marginalizado dentro da escola, que ela é sentida de forma perversa, né, que geralmente é o menino preto e pobre, né? Então, a gente sempre pensar que a escola também é escola, a educação formal é um lugar que a gente tem esse lugar também que pode ser perverso. Aí, mudando de um outro totalmente o foco, a perspectiva. Eu sou desenvolvedor de software dentro do Centro de Estudos da Metrópole, dentro da área de transferência de tecnologia, que é coordenado sob a professora Mariana Gianotti, minha chefe, com muito prazer. E a gente desenvolveu esse software, que é uma geotecnologia aberta, disponível já, em que os alunos e os professores da educação básica, voltado para os alunos de educação básica, possam acessar de forma acessível, né, intuitiva, dados geoespaciais. Porque a gente sabe a dificuldade, né, de alunos e professores da educação básica não terem uma formação técnica ou não terem os recursos, como um software como o QGIS, de conseguir acessar esses dados
e fazer explorações espaciais dentro desse contexto. Eu queria mostrar um pouco do MAP mais conceitual, porque a gente tem... vou deixar um pouco de lado a explicação um pouco mais detalhada, porque a gente tem um pôster, que eu convido todos a conversar com a gente. Depois a gente tem amanhã uma oficina. Mas eu queria explicitar um pouco de como que a gente vê o funcionamento do MAP dentro da escola, no sentido em que a gente, dentro dessas duas principais funcionalidades, de visualização e análise, pela criação de mapas coropléticos, a gente tem uma articulação de saberes escolares importantes, que a gente coloca como principal a geografia e a matemática, por meio da alfabetização cartográfica e estatística, em que os alunos e os professores possam explorar, junto, dentro do mapa, questões como desigualdades e injustiças espaciais, que transbordam para outras disciplinas, como meio ambiente, ciências naturais, etc. Agora, nesse ano, a gente está desenvolvendo, em parceria junto com o Cidade Ativa, que é uma organização que promove a cidadania através da mobilidade ativa, e também com o Instituto Oriorô, que está aqui com o Simon, que a gente está desenvolvendo esse módulo de mapeamento comunitário, né, em que a gente quer trazer não só que eles sejam capazes de analisar e explorar os dados geoespaciais, mas produzir seus próprios dados comunitários, que muitas vezes não são refletidos dentro das bases oficiais que a gente disponibiliza dentro do contexto do Centro de Estudos da Metrópole. Então, um pouco a ideia também de articular junto, né, o conhecimento cartográfico da geografia, junto com o objeto de conhecimento das ciências naturais, ciências sociais, mas também colocando os objetos de saberes comunitários dentro do mapeamento para fazer essa articulação de saberes. E dentro desse projeto, a gente que ainda está em desenvolvimento, né, essa segunda versão a gente ainda não está aberta. A gente está fazendo um piloto com 2 escolas públicas na cidade de São Paulo, e uma dessas escolas é a Escola Municipal de Ensino Fundamental Francisco Rebolo, que desde do plano político-pedagógico deles, eles explicitam de maneira bem clara e bem assintosa o quão o território é importante para o desenvolvimento das atividades pedagógicas. Eu acho que isso é um ponto extremamente positivo para a gente, no modo que a gente consegue oferecer de maneira mais harmoniosa o MAP, né, os recursos do MAP, mas também como que eles enxergam o ensino atrelado à cidadania territorial, né, que eu não cheguei a comentar, mas no esquema que eu tinha apresentado antes, a gente também tinha articulado a educação com saberes escolares, mas também com a cidadania territorial, que às vezes é um pouco deixada de lado. Só queria enfatizar que como que eles, enfim, colocam como prioridade o ensino do território a partir dessa articulação com o conceito de território educativo. Então, eles colocam no PPP que é fundamental adotar o conceito de território educativo, que propõe uma visão ampliada da educação, reconhecendo o território como espaço de aprendizagem e desenvolvimento integral. Um território educativo é aquele que, além de suas funções tradicionais, reconhece, promove e exerce um papel educador na vida dos sujeitos, assumindo como desafio permanente a formação integral de crianças, jovens, adultos e idosos. E aqui são algumas fotos das oficinas que a gente aplicou durante o primeiro semestre desse ano. Então, a gente teve como piloto as turmas do 6º ano, que estão em período em tempo integral, e aí foi capitaneado pela professora Cíntia, né, de Geografia, mas ela outros professores foram se apropriando, inclusive professores de Educação Digital. Então, uma coisa que a gente nem estava muito no nosso radar, acabou sendo organicamente, pelos próprios professores, se apropriado. E é importante, eu acho que talvez frisar isso, que a gente está muito com cuidado de trabalhar com o princípio de estabelecer a autonomia do professor e garantir a autoridade pedagógica, né, dele. Eu acho que teve até uma fala
acho que no primeiro dia, né, do evento, falando que o professor poderia ser um facilitador através das ferramentas de IA, e a gente vê bem diferente isso. Na verdade, a gente vê essas ferramentas como um empoderamento do professor como autoridade pedagógica, tendo essa autonomia de redigir sua aula do jeito que ele entende melhor, conhecendo sua comunidade escolar. Então, a gente tem muitos desafios, né, com isso, porque tem que conciliar tempos, né, tempos de desenvolvimento da equipe, tempos de software, o tempo escolar, né, do calendário letivo, mas a gente vê como uma grande potência e a gente está conseguindo entender melhor como que os estudantes conseguem se apropriar e entender melhor seu território. E também é bom enfatizar que esse projeto sobre o reconhecimento do território com mapeamento dos estudantes já era feito com a professora Cíntia, né, que fazia saídas a campo com os alunos, e em entrevistas eles desenvolveram documentários, jornais, e o MAP foi mais uma ferramenta para eles se apropriarem dentro desse contexto dos projetos que eles já trabalhavam. Aqui é um exemplo de uma análise que a gente fez com os dados comunitários. Então, o círculo maior é a escola, que foi o equipamento mais avaliado. Meu tempo já acabou, vou tentar correr um pouquinho aqui. Essa outra escola que a gente trabalhou, que é a Escola Estadual Agenor Magalhães, que tem um outro contexto, que é uma escola estadual, não é em tempo integral. Então, um dos desafios que a gente encontrou foi realmente ter um tempo de formar, de fazer as oficinas com professores, porque os tempos são muito escassos, e também a gente teve que ir um pouco pelas brechas do currículo escolar, que também é bem impositivo no sentido, e tem um tempo escasso que é em outro, que além desses compromissos programáticos, a gente tem também o desafio de conciliar com os tempos de avaliações externas. Então, a gente conseguiu tempos dentro da disciplina de projeto de vida. Foi bem positivo, em que a gente conseguiu construir, construindo a ferramenta, eles conseguiram fazer o mapeamento do entorno da escola, e a gente conseguiu criar uma discussão bem interessante. Aqui é um exemplo de uma passarela em que os alunos eles passam, né, para acessar a escola e também voltar para casa, em que eles relatam muita insegurança, falta de iluminação e etc. E esse tipo de mapeamento foi interessante porque estimulou a discussão sobre essas questões urbanas que afetavam eles diretamente. E, numa das últimas oficinas, a gente tentou fomentar uma discussão. O interessante é que a gente tentou fomentar um sentido mais prático, né, de cidadania, de tentar... a gente está vendo que tem essa questão de mobilidade, vamos tentar se mobilizar. De primeira, os alunos ficaram meio reativos, mas como assim a gente não tem um dinheiro para investir naquilo? Sendo que acho que também é muita falta de... há geralmente uma falta de conhecimento, né? Então, acho que essas ferramentas de mapeamento, elas devem estimular, né, esse reconhecimento deles como cidadãos e como esse poder, né, de reivindicar seus direitos. E, felizmente, depois de a gente apresentar algumas opções, né, eles estão se mobilizando agora na Feira Cultural para fazer um abaixo-assinado para reivindicação de melhorias, né, de iluminação dentro desse contexto da passarela e também para implementar uma lombada eletrônica. Meu tempo super estourou, mas eu queria trazer aqui o Milton Santos, porque eu confesso que o Milton Santos para mim, um desafio de leitura, por mais que eu admiro ele, Natureza do Espaço, para mim, tentei, não consegui, mas eu encontrei bem recentemente essa obra, O Espaço do Cidadão, em que ele traz um questionamento de se há cidadãos dentro do Brasil, dentro desse país, e ele também apresenta essa questão da cidadania territorial, né,
como que os cidadãos são menos cidadãos dentro de certos lugares e como que a ideologia consumista engoliu também essa noção de cidadania territorial. E aí eu só encerro, né? Eu queria falar que é uma ótima leitura, um pouco mais fácil assim do Natureza do Espaço, um pouco dessas obras mais densas. Finalizando com essa citação que eu achei que marca muito a direção que a gente está caminhando com o MAP, que é educação apenas para a produção setorial, educação apenas profissional, educação apenas consumista cria, afinal, gente deseducada para a vida. Então, acho que é um ponto crítico importante para a gente sempre estar pensando o ensino, e principalmente a educação básica aqui no Brasil. Obrigado, desculpa pelo tempo.